Boa tarde, amadas, graça e paz a todos vocês. Espero que todas tenham tido um final de semana maravilhoso na presença do Senhor, né? Um culto abençoado, aniversário da igreja de Jundiaí, ontem o nosso culto, né, na igreja em Campo Limpo, né? Tudo foi feito muito com zelo, temor e toda a honra e toda a glória ao nosso amado Deus, amém? Vamos lá para a nossa 10ª lição. As pedras, o terreno da mente. Lucas 8,6 diz assim: Parte dela caiu sobre as pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. O segundo terreno mencionado por Jesus em sua parábola é o pedregoso. Creio que esse tipo de solo pode ser compreendido como a mente humana. Pertence a esse âmbito os pensamentos, as convicções e os conceitos. É na mente, não nas emoções, que são construídas as fortalezas mais resistentes. E como sabemos, as fortificações são construídas com pedras. Né? O que ela vai falar sobre esse terreno cheio de pedras, e ela coloca essa comparação como a nossa mente, né? Aonde estão essas pedras? Estão na nossa mente, porque ali são formados pensamentos, onde nós começamos a pensar e colocar aquilo em prática, e aquilo começa a nos dominar, a nos prender, né? Então a gente precisa estar atento a esse tipo de solo, né? E o que é que tem nos prendido a coisas, né, que estão na nossa mente, não é mais o nosso emocional, mas está dentro da nossa mente, né? É engraçado quando a gente pega e passa por situações em determinado lugar, vamos dizer assim, eu tive uma crise de ansiedade em tal lugar. Toda vez que eu passar pelaquele local, eu vou ter aquele sentimento, nossa, será que eu vou ter a crise aqui? Né? Eu tô falando de algo específico que eu já vivi isso na minha vida, né? Em relação ao pânico. Então, toda vez que passava por aquilo ali, falava assim, nossa, vai acontecer de novo. Por quê? Porque dentro da nossa mente, lá dentro, né, nós temos tipo de uma CPU, né, onde tudo ali é arquivado, tudo ali é guardado, né? E quando a gente menos percebe e sem querer é acessado, né? Então, essas situações que nós vamos conversar hoje é sobre a nossa mente. A mente humana é tão incrível que Salomão, um homem extremamente sábio, concluiu: Como imagina em sua alma, assim ele é. Sim, você é aquilo que pensa. Então, olha só, o que será que nós pensamos de nós mesmas, né? Porque se nós pensamos que somos fracas, vamos nos tornar fracas. Se nós pensamos que nada podemos, nada fazemos. Se nós pensamos que não somos amadas, que as pessoas não nos amam, essas fortalezas elas vão sendo criadas nas nossas vidas. Se você procurar no Antigo Testamento, fala muito de fortalezas, né? Na verdade, existiam cidades fortificadas, elas faziam uma cidade no meio e em volta era feito um muro, né? E era um muro bem grandes e grossos, né? Não era só altos, mas eram grossos, né? E o que acontece? Essa cidade, ela ficava ali fortalecida, né? Ninguém conseguia atingir ela. E no nosso caso, quando o Senhor fala de fortalezas, são muros que nós construímos para tentar nos proteger. Mas só que esses muros, eles só não nos protegem, eles nos aprisionam. Eu tenho medo de ser magoada pelas pessoas. Então, se ergue uma barreira para que as pessoas não se acheguem até nós. E o que acontece? A gente fica presa dentro dessa fortaleza. A Bíblia adverte sobre o perigo de termos uma mentalidade cauterizada e nos aconselha a submeter a Cristo todo pensamento, pois este se assemelha a uma pedra que precisa ser esmiuçada. Os pensamentos do ser humano podem chegar a ser petrificar, por isso não se surpreenda se o inimigo usar essas mesmas pedras para construir fortalezas
na sua mente, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos, porque se a gente for alimentando eles vão criar vida. O pastor Jeff costuma falar assim, olha, o passarinho ele pode sobrevoar a sua cabeça e ele pode até fazer caca na sua cabeça, mas não deixa ele fazer ninho, porque a partir do momento que ele fizer ninho, ali ele vai se estabelecer. Então, quando temos um pensamento e nós entendemos que aquele pensamento não é de Deus, que o Senhor não diz aquilo a respeito da nossa vida, que a gente possa lançar fora esse pensamento e não continuar com ele, porque senão ele vai se tornar cada vez real para nós e vai nos manter cativos longe da presença de Deus. Agora, curiosamente, quando a semente de Deus cai em uma mente cauterizada e enrijecida, não demora a brotar. Jesus explicou aos discípulos que o solo rochoso representa aqueles que recebem a mensagem com alegria, cuja fé logo floresce, embora murche diante da primeira provocação, por falta de raízes mais profunda. Desse modo, no instante em que a semente é lançada sobre a mente petrificada, os pensamentos não conseguem frutificar o que é de Deus. Né? Eu tenho uma situação com a minha sogra. Minha sogra tem 93 anos e ela foi religiosamente a vida toda católica. Né? Então, isso foi implantado dentro dela e cauterizou a mente e o coração dela. Né? Hoje, por mais sementinhas que tentamos lançar, essas sementes até brotam. Uma vez a minha sogra foi na igreja comigo, com meu esposo, e ela foi à frente, ela aceitou Jesus. Aquela sementinha, no primeiro momento, nossa, trouxe alegria a ela, mas foi uma única vez. E aí depois nós voltamos para tentar falar mais e a mente dela estava cauterizada de tantas coisas que foram colocadas dentro da mente, né? E aí essa plantinha, essa sementinha que tinha sido plantada, ela logo morreu, né? Ela não frutificou para o Senhor. A Bíblia, no entanto, ensina um segredo para vencer essa realidade. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas, né? Então, o Senhor fala, olha, a mente humana, ela vai para tudo quanto é lado. Mas se a gente fixar a mente nessas coisas que o Senhor fala que são coisas boas para nossa mente, ela não vai ficar pensando em coisas que não deve, né? Existe um ditado aí que fala assim, eu não sei muito bem, fala assim, é mente vazia, oficina do diabo, né? Então, o que acontece? Nós temos que encher a nossa mente com o que é real e verdadeiro, não com as mentiras lançadas de Satanás, mas com aquilo que é real e verdadeiro na nossa vida, né? Se eu ou você pararmos nessa tarde, perguntarmos, né, o que é real hoje na minha vida? Né? Vamos supor que alguém aí esteja sem trabalho, né? Senhor, o que é real na minha vida? É real que hoje eu tenho o Senhor, que eu tenho a salvação, que o Senhor é aquele que diz que vai me trazer sustento, que nada vai me faltar, que a porta que o Senhor abre ninguém fecha. Então, né, eu não vou ficar, nossa, gente, eu não tenho trabalho, e agora? Da onde vai vir meu sustento? O que eu vou fazer com os meus filhos, como eu vou pagar minhas contas? É lógico que existe uma preocupação humana, isso é óbvio, não é verdade? Mas aquilo que existe dentro de nós é muito maior do que o que está fora. Porque a palavra já diz, né? Muito maior é o que está em mim do que está no mundo. Então, o que tem dentro de mim hoje? Né? Uma mente fortificada no Senhor, no que a palavra diz que eu sou, no que a palavra diz que ele vai fazer em minha vida, ou com as coisas que o mundo tem trazido para minha mente. Em outros termos, necessitamos agir segundo a mente de Cristo e, ao mesmo tempo, desenvolver a constância nessa prática, não apenas com uma intensidade afobada, que é temporária, mas buscando estabilidade para enraizar e frutificar, né? Isso aqui é muito importante na nossa vida, né? Da gente necessitar buscar a mente de Cristo, o que Cristo pensaria em determinada situação. E isso não tem que ser uma mente aqui afobada, né? E que saia loucura falando, olha, isso que Deus falou, isso que Deus falou. Não é isso.
né? Ter a mente de Cristo. Gente, eu lembro da passagem, né, de quando Jesus, aquela mulher adúltera é levada até Jesus, que foi pego em adultério, e eles falam: olha, vamos apedrejar ela, porque é isso que manda a lei. Jesus Cristo, na maior calmaria, na maior mansidão, ele se agacha no chão e ali ele começa a escrever, né? E algumas partes, né? De não que isso tenha acontecido, mas algumas pessoas, os estudos falam que acreditam que Jesus escreveu na terra, né, alguns pecados. E quando as pessoas que estavam ali acusando aquela mulher olha e lê, né, e especificamente alguns pecados daquelas pessoas que estavam ali estavam escritos, então cada um vai saindo e vai embora, né, até que não sobra nenhum. E Jesus olha para essa mulher e fala assim: olha, cadê aqueles que te acusaram? E ela fala: não tem mais ninguém aqui. E ele fala: eu também não te condeno. Vá e não peques mais, né? Então, olha só, Jesus Cristo, todas as vezes que a gente olha para ele, nunca ele foi movido pelas emoções dele, nunca ele foi movido pela mente humana, mas ele foi pela mente do próprio Pai que estava nele, né? E hoje a mente de Cristo pode vir ser a nossa mente, né? Perguntar antes de fazer ou de falar: Senhor, o que o Senhor falaria nessa situação? O que o Senhor faria nesta situação? Né? Mas não, no primeiro momento a gente já sai falando, desbocando, reclamando, murmurando, né? Enquanto Jesus não faria isso. A nossa mente, né? Ela é muito pequena, a nossa sabedoria é mínima relacionada à sabedoria de Deus, né? Então, como a gente já ouviu, vamos pedir ao Senhor, dai-nos a sabedoria dele, que a nossa mente seja a mente de Cristo, onde o Espírito Santo possa atuar e ele seja o líder a nos guiar em todas as circunstâncias. Aqui faço uma observação: a constância se diferencia da intensidade no que se refere à força e frequência. Se você é o tipo de pessoa que começa com gás total, toda empolgada e logo desanima, então é alguém intensa. Se, porém, não se abate quando o desânimo dá as caras porque a sua mente tem um foco, então é uma pessoa constante. Será que eu sou uma pessoa intensa ou será que eu sou uma pessoa constante? O que vocês, irmãs, serão? Será que são, né? São intensas ou constantes? Porque a intensidade, ela passa, ela vai embora. Agora a constância, ela continua, porque nós continuamos na presença do Senhor, né? Então mais vale uma constância dia após dia diante do Senhor, do que sair acelerada, correndo e falando eu faço, eu posso. Não é isso que o Senhor quer das nossas vidas. Ele quer uma constância, né? A pessoa conversa comigo hoje eu falo uma palavra, amanhã ela vem conversar comigo, eu falo outra palavra, né? Cadê a constância na nossa vida? Cadê a constância da nossa adoração a Deus? Cadê a nossa constância na verdade de Deus? Se a verdade é única e ela diz, eu não tenho como mudar a palavra do Senhor. Ela é constante, ela é verdadeira e ela é única. Por esse motivo, Paulo, enquanto estava preso, disse: posso estar na prisão, mas estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Por meio dessa mentalidade e atitude, o apóstolo evitava que a preciosa semente que havia recebido de Deus caísse em terreno pedregoso e mantinha o foco em Cristo, que em tudo foi tentado, mas venceu. Olha só, né? O próprio apóstolo, ele tinha um monte de tempo que ele passava preso a maioria da sua vida. E a mente dele continuava em Cristo, com a semente, a mesma semente de quando ele estava indo ali para a cidade, e os seus olhos foram fechados e ele teve um encontro com Jesus, né? Aquela mesma semente que foi semeada naquele dia, onde ele se prostrou e falou: meu Senhor, os olhos deles foram abertos para Cristo, essa mesma semente continuava, ele estando na prisão, sendo chicoteado,
continuava a semente ali, que ele sabia que era um Deus verdadeiro que ele servia e que ele tinha sido chamado para pregar o evangelho a toda criatura. E essa semente não morria devido às circunstâncias que ele vivia, né? O Senhor, eu tenho certeza que o Senhor tem falado ao coração de cada uma de nós, nos mostrado qual é esse novo tempo que ele tem nos levado, mas nós precisamos continuar com essa semente, regando, cuidando, né? Não deixando que o vento, o sol, a chuva venha e leve embora o que o Senhor semeou na nossa vida, mas que ela venha dar fruto, né? Consistente, que seja constante, não seja, né? Como a árvore de Jó que nasceu numa noite e morreu no dia seguinte, né? Que nós sejamos constantes com as sementes do Senhor. Os sofismas também são erigidos em solos rochosos, uma vez que são mentiras vestidas de verdade. Olha só, né? De tanta gente contar uma mentira, 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 ela se torna verdade, que chega ao ponto de nós mesmos acreditarmos naquilo que estamos contando. Na prática, funciona como uma espécie de vacina contra a realidade, o que significa dizer que a verdade não surte efeito em uma mente dominada por sofismas. Né? Uma certa vez eu ouvi de uma pessoa ela dizer assim, olha, eu fui em determinado médico e esse médico falou para mim que eu tenho enxaqueca e que eu não posso ficar em lugares que existem barulho, existe claridade, eu não posso porque ele falou. Eu falei assim, mas espera aí, você já ficou nesses lugares, você já tentou, né? Uma pessoa de Deus, você sabe que Deus, ele pode tudo, né? Ele é o Deus do impossível. Ah, mas eu não posso porque o médico falou. Olha só, né? Ela mesma criou essa mentira para ela, de tanto ela contar, aquilo se torna realidade. Então, mesmo que não doa a cabeça, ela evita, ela não vai naquele lugar porque falaram algo para ela e do qual ela colocou na cabeça e aquilo se transformou numa fortaleza com a vida dela. Eu falo isso para vocês porque eu também sofria de enxaqueca, né? Quando eu tive a síndrome do pânico, eu também fui diagnosticada com enxaqueca, né? E eu não estava grávida ainda da Juliana e eu tomei algumas medicações para que isso melhorasse. E eu descobri que aí eu estava grávida da Juliana. E eu cheguei para o médico e eu falei para ele assim: olha, eu não posso tomar mais medicação, porque agora eu estou grávida. E ele falou assim: olha, durante então todo o tempo da sua gestação, você vai ter que ficar reclusa, porque você não vai conseguir ficar em lugares onde esteja a luz forte ou um som alto, porque vai atacar só a enxaqueca, você vai viver com crise de enxaqueca. Eu falei assim para ele, olha, muito obrigado, né? Se algum dia eu precisar novamente, eu volto ao Senhor. Muito obrigado por todo esse tempo que a gente continuou, né? Porque era um neurologista. E eu cheguei em casa e falei, Senhor, eu não aceito essa palavra sobre minha vida, né? Porque o Senhor fala que em todo momento o Senhor estará comigo. Então eu creio no Senhor. E sabe o que eu fiz? Eu fui para a igreja e eu taquei um monte de algodão no meu ouvido, né? E lá eu ia, punha meu cabelinho, né? Se iam ver o meu algodão ali, eu não fazia conta disso, né? E eu colocava o algodão e eu escutava o louvor e ali eu permaneci. E num domingo, eu estava no culto de olhos fechados e o louvor tocando, e eu senti como se tivesse derramado uma bacia de água quente na minha cabeça, mas não era água, era pastoso, né? Jogou na minha cabeça. E conforme eu passei a mão, porque eu me sentia molhada, eu falei, alguma coisa caiu do teto, né? E eu passei a mão na minha cabeça para ver se estava molhada, né? E era algo espesso. E quando eu abri os olhos e passei a mão, não tinha nada na minha cabeça. E naquele dia o Senhor falou assim: olha, o sangue de Cristo foi derramado sobre sua vida e toda a enfermidade foi levada embora em nome de Jesus. E depois daquele dia nunca mais eu tive crises fortes de enxaqueca, né? E aí eu não precisei mais colocar algodão no meu ouvido, não precisei ficar reclusa num quarto escuro fechado, porque eu criei no meu Deus e eu dei passos, né, dessa confiança nele. Então, que nós possamos fazer isso. Entendo que precisa sim usar medicação, entendo que o Senhor que fez os médicos descobrirem as medicações, eu só estou dando para vocês um testemunho que aconteceu na minha vida, ok? Só isso.
Estes, por sua vez, dão espaço a outro inimigo voraz desses últimos dias, a apostasia, que se assenta ao trono dos sofismas e dali bombardeia sem cessar a mente humana. A questão hoje é: como você se protege desses ataques? Peça a Deus dia após dia. Não permitas que a minha mente se torne um solo rochoso, Senhor, todos os dias, porque nós somos bombardeados de todos os lados, né? Internet, as redes sociais são bombas dentro da nossa mente. Ah, mas eu só estou escutando ministração. Mas será de quem que você está escutando ministrações? Né? Serão palavras de quem? Será que essa pessoa realmente é uma pessoa de Deus? Né? Os nossos cultos, eles são online. E aí, a gente tem assistido os nossos cultos quando a gente não vai na igreja? Ou é mais fácil pegar um lá qualquer, né? Digitar ali uma pessoa famosa que a gente conhece e entrar, em vez de assistir o culto que está lá salvo, né? É um culto. A pessoa que foi ali na frente ministrar, ela esteve durante uma semana, um mês, na presença do Senhor, buscando qual a palavra que o Senhor gostaria de levar para a sua igreja naquele dia. Então, por quê? Né? Não ouvimos a palavra de dentro da nossa própria igreja e ouvimos de fora. Por que fazemos isso? Né? Sendo que a palavra, é a verdade. Além disso, pela graça divina, podemos contar com a ajuda de conselheiros e profissionais capazes de nos auxiliar a remover as pedras no caso de uma mentalidade enrijecida. Isso me chamou muita atenção, porque chegam pessoas até nós com essa mente realmente cauterizada, sabe? Falando, não, é isso na minha vida, né? Não adianta, vamos usar supostamente, eu fui abusada sexualmente e não tenho o que fazer mais, né? Isso é uma cicatriz que tem na minha alma, não tenho o que fazer, é algo do passado que está ali dentro, sabe? A pessoa não aceita conselho de ninguém, de falar assim, olha, isso não é verdade, né? O Senhor tem uma nova vida para você. As pessoas chegam com mentes cauterizadas, dizendo, eu não consigo, eu não posso, eu já tentei, mas olha só o que o inimigo faz. Né? Enquanto nós devemos sim estar diante do altar do Senhor, clamando por Ele, falando, Senhor, me ajuda, eu não posso, sozinha eu não posso, mas o Teu Espírito Santo habita dentro de mim. Eu não posso, mas o Senhor pode. Né? A falta de confiança, de credibilidade, de fé se perde da pessoa maior da qual nós dizemos que servimos, de um Deus que é um Deus do impossível. Sabe, eu não consigo entender isso, né? Por isso que é difícil às vezes a gente aconselhar pessoas que têm mentes cauterizadas por conta disso, porque chega vivendo uma realidade que não é real. Nós ouvimos e falamos, meu Deus, né? Como pode? Isso não é real o que ela está falando. Mas chega um ponto que a nossa parte é só orar por essa pessoa, porque não tem o que nós podemos fazer, algo que só Deus e o Espírito Santo pode fazer. Mentes cauterizadas. O que será que tem dentro da nossa mente que está cauterizada que o Senhor quer falar conosco? Será que tem alguma área ali onde realmente o impossível de Deus não chegou ainda? Porque o impossível de Deus pode em todas as áreas da nossa vida. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Soberano, é aquele que pode todas as coisas. Assim, passamos por um processo pessoal de demolição e reestruturação, na qual as fortalezas, cauterizações, sofismas, traumas, mentiras são rompidas, dando lugar a uma mentalidade marcada por Cristo. Né? Então, quando nós entregamos tudo isso a Cristo, a nossa mente é dele. Em um dos seus livros, Joyce Meyer declara que a nossa mente é de fato um campo de batalha. Às vezes recebemos uma mensagem com muita alegria, mas ao processá-la somos bombardeadas por pensamentos negativos, como você não vai conseguir. Isso está além da sua capacidade, ou até mesmo por coisa pior. Esse livro da Batalha da Mente aqui eu tenho da Joyce Meyer e é maravilhoso,
porque o próprio apóstolo Paulo, né, diz que a nossa carne luta contra nós mesmos, né? Ele fala que ele esmurra a carne dele. E o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal que ele quer fazer, ele faz, né? Então, o que que acontece? Se a gente deixar a nossa mente ser bombardeada por essas mentiras, a gente vai perder o novo do Senhor. Aquilo que ele está falando, que vai trazer, que vai fazer, vai ficar para trás. E as mentiras vão tomar conta da nossa mente, dizendo que nós não somos capazes, que não fomos chamadas para isso, que não podemos, que não somos auxiliares, não somos boas esposas, que não somos boas mães. Tudo vai ser ruim, né? A nossa mente, a sementinha que o Senhor plantou, vai morrer, né? A primeiro momento saímos empolgadas, mas daqui a pouco ela vai murchando, murchando até morrer. Posso garantir que você foi a única a passar por... Posso garantir que você não foi a única a passar por isso. Gideão teve a mente dominada por mentiras quando o Senhor o escolheu para libertar o povo de Israel da opressão dos medianitas. Naquela ocasião, a única resposta desse homem foi alegar que era o menor de sua família, que não tinha estrutura familiar para abraçar aquele propósito. Não obstante, o anjo que lhe trouxera a mensagem respondeu: Eu estarei com você. Né? Às vezes a gente vê também quando o Senhor chamou, acho que foi Ezequiel, né? Chamou e falou assim: vem. E ele fala assim: olha, eu sou homem de lábios impuros, eu não posso ir. Quando o Senhor chamou, chamou Moisés, né? Moisés falou assim: olha, eu sou gago, eu não sei falar direito. Né? O próprio Senhor estava chamando. Hoje o próprio Senhor nos chama para fora. Né? Chama como chamou Lázaro. Lázaro estava morto no seu físico e o Senhor o chamou para fora. E hoje o Senhor nos chama para fora. Vem, sai dessa cova onde você mesmo se colocou, onde pessoas talvez tenham te colocado, mas eu te chamo para fora. Vem para fora, vem para o novo, vem para a novidade de vida, vem para uma mente que não é mais dividida, mas uma mente que é sólida em mim, porque conhece a minha verdade e ouve a minha voz, né? Possamos mesmo ouvir a voz do Senhor e fazer aquilo que Ele tem nos chamado a fazer. Mulher, sinta o Senhor lhe dizendo agora: desejo que a sua mente seja um lugar de raízes profundas, onde eu possa plantar a minha palavra e a minha vontade. Para isso, ore com base na oração de Davi. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Senhor Deus, somos gratas a Ti, Senhor, pela Tua palavra, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor vem renovar a nossa mente, Senhor, e nós podemos renová-la no Senhor, Pai. Ter a mente de Cristo, Senhor, onde a Tua verdade é o que prevalece, Senhor. Pai, como diz aqui, Senhor, o salmista, sonda, Senhor, o nosso coração, vê se há em nós, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, Senhor, e que eu possa me lembrar da onde eu caí, Senhor, e que eu possa recomeçar, Senhor Deus. Recomeçar com a tua mão, porque a tua palavra diz que o Senhor nunca me deixará, sempre o Senhor estará comigo, Pai. Tu és um pai de amor, né? Como diz a tua palavra, o teu amor é justiça, Senhor. O teu amor é tudo aquilo que nós precisamos, Senhor Deus. Pai, Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor, Senhor. Que possamos, Senhor, através do teu amor, Senhor Deus, nos livrar de coisas que não agradem o teu coração, Senhor Deus. Que possamos ser refinada pelo fogo que vem de ti, Senhor, mas um fogo que cura, que limpa, Senhor, e renova as nossas vidas em Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai. Que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Antes de terminar, né, eu queria falar para vocês que a gente vai passando dia a dia, né? Mas hoje foi tão assim maravilhoso para mim, né? O Senhor me fez voltar à lição 6, que fala fundamento seguro e proporcional, né? Algo mais o Senhor queria falar ao meu coração. Então, que vocês tenham esse tempo tão precioso com Deus, onde vocês não tenham pressa, né, de sair, mas sim que tenham essa constância de permanecer na presença do Senhor. Deixa Ele falar o quanto Ele quiser. Amém?